Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube. E para a aula de hoje eu vou trazer um conteúdo que acontece demais na prática. Quem está executando projetos, principalmente ligados a 365, ambientes on-premises, identidade no Azure, já deve ter passado por isso, já deve ter enfrentado uma situação semelhante a essa, que é como você replicar usuários já criados dentro do Entra-ID, entre parênteses, Azure AD, para o seu ambiente local. Por padrão, como a gente sempre fala em aulas de Entra-ID Connect ou Azure AD Connect, o nome ainda não mudou dentro do próprio aplicativo. O padrão de replicação é você cria o seu objeto, o seu usuário na estrutura de AD local e o Azure AD Connect ou Entra Connect vai replicar esse usuário para a sua estrutura do Entra-ID. Esse é o padrão, né? Criou o usuário local, ele vai para a nuvem. Mas, em muitos cenários, o que acontece? A gente chega num determinado ambiente em que se iniciou uma estrutura, né, diretamente na nuvem, então foram criadas as contas do 365 e, em determinado momento, né, por questões tecnológicas, por N questões que podem acontecer dentro da empresa, se sentiu a necessidade de ter um Active Directory, né? Já vi isso acontecer em muitos e muitos cenários. E aí, como é que a gente faz? O usuário já está lá na nuvem há um ano rodando, já tem um e-mail gigantesco. Como que eu faço? Vou ter que ter 2 usuários? Como que eu faço para sincronizar esses usuários? Né? Outros cenários também que eu já enfrentei. Empresas um pouco menores e já existia uma estrutura de AD, mas não se tinha conhecimento técnico. Vamos testar como é que funciona esse negócio de 365. Foi lá e se criou contas do 365, criou uma conta direto, sem sincronizar os dois diretórios, e o usuário começou a usar, gostou do 365 e foi. Né? Foi utilizando com 2 usuários distintos. Ele tinha uma senha para o ambiente local, onde ele logava com o usuário dele, e outro usuário e senha, né? Por mais que criasse das mesmas maneiras, não eram sincronizados. Né? Então ele tinha 2 processos de login. Isso acontece muito em cenários reais. Outro cenário, você comprou uma empresa, né? Eu comprei uma empresa, ele já tem lá um tenant, tem uma estrutura um pouco diferente. Como que eu trago isso para dentro do meu Active Directory? Como é que eu consigo pegar esses usuários que já existiam naquele tenant e levar para o meu Active Directory? Então, para que a gente possa fazer isso, existem 2 processos que a gente utiliza. O primeiro processo a gente chama de Soft Match. O que é o Soft Match? É basicamente você conseguir sincronizar esses usuários utilizando 2 campos, basicamente. Um campo é o username, né? Então o nome completo do usuário, rafael.andrade@tftech.com.br, e o segundo campo é o proxy address, que é basicamente o campo, quando você tem alguma ferramenta de e-mail que utiliza esse campo proxy address, ele vai popular com o seu SMTP, o seu endereço de e-mail, basicamente. Então, dentro do Active Directory local, a gente tem esses 2 campos. O primeiro processo, como diz o nome soft, ele pode ser feito de maneira bastante simples, onde eu consigo simplesmente copiar os mesmos atributos que eu tenho lá na nuvem, criando um usuário local, utilizando a mesma estrutura. Essa estrutura, automaticamente, eu vou instalar um Entra Connect ou um Azure AD Connect. Quando ele for fazer esse sync, ele vai dar um match entre o seu username da nuvem e o seu username local. Se você não tiver basicamente nenhum outro tipo de problema, né? Eu vou explicar o que podem ser esses problemas, ele vai fazer o match automaticamente. E essa conta passa a ser gerenciada através do seu AD local. Você consegue gerenciar senha, gerenciar atributos pelo AD local, e ele deixa de ser um usuário cloud only, como a gente fala, que é o usuário que foi criado na nuvem. Ele se torna um usuário sincronizado através do AD local. Então são 2 campos que a gente tem que ter cuidado, tá? Primeiro, username, né? E segundo, a parte do proxy address, que é basicamente o SMTP, que é o endereço de e-mail do usuário, que é o campo completo, o PN do usuário, o domínio. Então, eu diria que esse tipo de cenário, o soft match, ele vai suportar você e vai funcionar em 90% dos casos normais. É bastante simples da gente conseguir fazer isso. Eu vou, inclusive, até depois do vídeo, eu vou deixar alguns exemplos de script que você pode usar para fazer isso em massa. Eu vou fazer aqui na prática para alguns usuários, mas isso pode ser feito em massa também. E o segundo caso, que é um caso um pouco mais complexo, que você tem que ter algumas particularidades no ambiente, tem enfrentado alguns tipos de mudança, algo nesse sentido, que é o hard match. O que é o hard match? É quando o soft match ele não resolve, ou seja, você foi lá e criou aqueles seus usuários, você colocou os usuários da maneira padrão, linkou eles, né, tentou criar o usuário da mesma forma, com o mesmo PN, setou proxy address, tudo ok, parece legal,
roda o Enter ID Connect, quando ele starta o sincronismo, ele falha, porque ele não consegue dar match entre esses usuários. Isso pode acontecer por N motivos, certo? Geralmente, o que pode acontecer? Você tinha uma ferramenta de e-mail interno, um Exchange on-premise, e por algum motivo, né, quando você configurou as caixas de e-mail e tal, ele seta um parâmetro, né, que a gente chama de parâmetro de ID immutable, tá? O immutable ID, né? O Object GUID também. Esses dois objetos, né, e aí aqui a gente vai focar principalmente no immutable ID, ele vai setar, e quando a gente cria uma conta, geralmente essas duas contas precisam ter, para fazer o processo de match, elas têm que ter o mesmo immutable ID. E aí você já tem esse usuário na nuvem, e você vai ter o seu usuário on-premise e ele não consegue dar match entre esse processo de immutable ID. O que você precisa fazer? Você precisa coletar o immutable ID do seu ambiente local e você precisa setar esse immutable ID para o seu usuário da nuvem. É um pouquinho mais trabalhoso, porque a gente tem que coletar o immutable ID, ele é um parâmetro que vem em base 64, então a gente tem que converter o base 64 para que ele vire um item decimal, né, que a gente consiga trabalhar ali com números e com letras de uma forma mais tranquila, e aí a gente vai setar, a gente vai dizer, pega esse immutable ID e você seta esse immutable ID para a conta desse usuário, roda sync de novo, e aí, a partir desse processo, você consegue sincronizar. Então, sim, existe uma forma de você fazer o sincronismo de uma forma ao contrário do que a gente está acostumado. Na verdade, a gente consegue fazer com que isso exista um match, né? E não simplesmente estou replicando o que tem na nuvem para cá. Eu estou linkando dois objetos existentes. Então, vamos para a tela agora que eu vou mostrar um pouquinho de como isso funciona. Aqui pegando o exemplo que eu tinha falado para vocês, do meu lado aqui esquerdo eu tenho a estrutura do Enter ID, antigo Azure AD, e do lado direito eu tenho um Active Directory Domain Service. Cada um desses usuários que a gente tem aqui, vamos dizer que eu comecei criando a minha estrutura de contas de e-mail, cada usuário aqui tem a sua conta de e-mail, e depois eu quero ter um Active Directory local, independente do cenário que eu falei. Eu já tinha usuários, mas não tinha conhecimento na empresa, isso acontece muito em empresas pequenas, tá, pessoal? Os usuários existem, o pessoal não tem conhecimento, por exemplo, do Entra Connect para fazer o sincronismo, vai lá, adquire uma subscription de 365, sai criando as contas, né? Por mais que os usuários não sejam sincronizados. Você tem dois usuários distintos, o usuário da nuvem e o usuário local. E aí, em determinado momento, você precisa sincronizar esses usuários. Precisa fazer com que esse usuário respeite o mesmo usuário e senha deste usuário aqui, por exemplo. Então, é isso que eu tenho que fazer. Quem vai fazer isso para nós é esse cara aqui que é o Entra Connect. Então, eu preciso sincronizar, preciso criar um processo de match, que ele identifique, olha, esse usuário da nuvem é o mesmo usuário deste objeto local que eu tenho aqui, ok? Então, bora para a gente começar. Vou pegar aqui um cenário que eu deixei pré-preparado aqui para a gente poder trabalhar, tá? Eu estou utilizando aqui, eu estou até na tela aqui do admin do 365, estou aqui na parte de Active Users, e o que eu coloquei aqui, tá? Aqui eu tenho alguns usuários, esse tenant aqui, ele é um tenant que eu criei a partir do programa de developer, tá? Developer 365, e esse tenant, ele me possibilita, já criei ele, uma estrutura de sandbox com alguns usuários. Isso é legal porque ele já popula alguns usuários, no qual eu já tenho até contas de e-mail rodando aqui. Então, tenho vários usuários. Eu também, lembrando que mesmo a tela que eu tenho lá no 365 e a tela que eu tenho dentro do Entra ID, esse Entra ID aqui não tem nenhuma subscription, mas eu estou utilizando a estrutura do Entra ID. Cliquei no Entra ID Connect aqui, já estou no Entra ID. Então aqui eu tenho os mesmos usuários. Então tela do Entra ID Connect e tela do 365 é a mesma coisa, tá? É exatamente igual a essa tela de usuários aqui. Notem que os meus usuários, eles não estão aqui sincronizados, né? Vocês podem ver que o usuário ele não está sincronizado nessa parte aqui de on-prime, está todo mundo como no. Quando eu estou aqui na tela do 365, ele mostra essa tela aqui no cantinho para mim, tá? Então aqui nesse cantinho é onde ele vai mostrar o status de sincronização. Quando tem a nuvenzinha, significa que ele é um usuário cloud only, ou seja, ele existe somente na nuvem. Quando ele é sincronizado, ele vai aparecer um iconezinho como se fosse um pequeno servidor. E aí, beleza, né? O que eu tenho também? Eu tenho aqui uma estrutura de um servidor. Então, esse meu servidor eu já deixei ele pré-configurado. Na verdade, o que eu fiz aqui? Eu instalei um Active Directory, criei um domínio. Então, eu tenho aqui um domínio dentro da minha estrutura. Tá? Então, aqui tenho o meu servidor e aqui eu tenho uma estrutura da TFTech. E aqui eu tenho dois usuários. Tá?
usuário do Guilherme e usuário do Rafael. Não tenho o Entra-ID Connect instalado, vou instalar ele para que a gente consiga fazer esse processo. E aí qual que é a situação? Tá? Não vou fazer com todos os usuários, mas eu preciso pegar alguns usuários que existam aqui na nuvem e eu preciso transformar esses usuários, fazer com que eu tenha um processo de sincronismo, que eu gerencie esses usuários pelo AD local. Porque eu mesmo, usuário e senha, para logar na máquina, para abrir o Teams, para abrir o seu Exchange Online, para tudo que você for fazer. Né? Ter 2 usuários é algo que hoje a gente julga inviável de você trabalhar desta forma. Como eu falei, eu tenho um custom domain, isso é um passo importante, tá, pessoal? Você ter o seu domínio customizado. Então, notem que aqui eu tenho o meu domínio tftechprime.cloud e ele é o meu domínio primário. Eu não troquei até o atributo para todos os usuários, notem que tem alguns usuários aqui com o atributo antigo, esse aqui é o meu usuário administrador. Mas a grande maioria eu já fui lá e mudei, por exemplo, o sufixo, né, para que eles não usem mais o sufixo do domínio que a Microsoft criou para mim aqui na conta de e-mail, ele já vai utilizar o meu sufixo padrão. Tá? Então, caso eu tivesse a preferência aqui para trocar para todos os meus usuários aqui, por exemplo, o caso do Nestor que a gente viu, eu poderia vir aqui, a partir do momento que eu já tenho o meu usuário configurado, simplesmente já tenho o meu sufixo validado e alteraria. Então esse é o primeiro passo. Primeiro passo de todos, sufixos iguais. Então notem que, por exemplo, vou usar o Nestor mesmo aqui como exemplo, tá? O Nestor Wyke, ele tem o domínio @tftechprime. Lá no meu Active Directory, qual que é o meu domínio do Active Directory? tftechprime, tá? tftechprime.cloud e aqui tftechprime.cloud. Rafa, mas eu não tenho, meu domínio local ele é tftech.local. Né? O que você tem que fazer? Aí você vai ter que utilizar aqui nas suas ferramentas administrativas, aqui na parte, por exemplo, de Domain and Trusts, você vai ter que adicionar um sufixo de DNS. Você clica com o botão direito aqui, propriedades, e você colocaria o seu domínio. Se o meu domínio, por exemplo, fosse tftech.local, eu teria que registrar o domínio válido para que eu conseguisse dar o match. Então aqui eu colocaria qual era o domínio, né, tftechprime.cloud, e lá no AD, no meu usuário, né, eu teria que vir em cada usuário, ou então poderia usar um script para fazer isso, e aqui na parte de account eu trocaria o sufixo. Tem que ter um pouco de cuidado nisso, tá? O processo de login não vai ter problema, porque o processo de login e autenticação Microsoft padrão, ele vai usar o user para Windows 2000. Mas daqui a um pouco você pode ter alguma aplicação que use esse user logon name aqui, e aí se você trocar, talvez ele não encontre o usuário no AD. Mas se você tem um domínio que ele é .local, um domínio não roteável, como a gente chama, você tem que alterar. Ah, o meu domínio é igual, né? Ok, perfeito. Se o seu domínio está igual, você está no melhor passo possível. O que eu vou fazer? Vamos trabalhar primeiro, depois eu vou ver se eu consigo simular uma questão de de hard delete, que é mais difícil porque você tem que, de alguma forma, tentar estragar o usuário para que ele funcione dessa forma. Um ponto muito importante, tá? A gente, para esses processos, utiliza bastante o PowerShell. Então, você tem que ter 2 módulos instalados. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também os comandos. Você tem que ter o módulo de PowerShell instalado e o módulo que a gente chama ainda de Azure AD instalado, tá? Por linha de comando mesmo, super tranquilo. Porque a gente precisa rodar comandos locais e conectar na minha assinatura do 365 e, a partir de lá, gerenciar os meus usuários. Então, para começar, eu vou fazer só uma validação. Eu vou conectar no meu serviço online, no meu diretório online, que é o Connect MSOL Service. Eu vou logar com o meu usuário aqui, administrador, né, um usuário administrador do domínio. Ok. E o que eu quero validar aqui, por exemplo, tá? Eu quero validar se aquele usuário tem um Immutable ID já configurado. Tá? Então, vou pegar aqui o endereço de e-mail para ele. Vou deixar para vocês esses comandos aqui, que eu já deixei anotado, para que a gente tenha uma velocidade aqui um pouco maior na aula. E eu vou rodar o comando, eu quero ver, né, se o Nestor, porque ele é um usuário Cloud Only, ele não foi sincronizado em nenhum momento. Tá? Eu quero ver se ele tem um Immutable ID, ok? Aqui eu estou buscando esse usuário, deixa eu tentar achar aqui, ele não preencheu o campo aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Do Nestor, ele pegou um L aqui junto. Deixa eu só tirar esse L aqui. Ok. Olha lá. Então, rodei aqui para o usuário do Nestor.
vocês podem ver que o Immutable ID aqui, ele não está configurado, tá? Então eu estou sem Immutable ID, tá? Então ele está aqui zerado, porque ele não tem sincronismo, ele não fechou nenhum tipo de sincronismo. Então eu vou tentar fazer com que esse usuário, com que eu consiga conectar esse usuário e administrar ele através do ambiente on-premise. Primeiro de tudo, eu vou logar com esse usuário aqui para a gente garantir que está tudo certo, que ele está funcionando bem. Tá? Então eu vou abrir aqui uma guia anônima aqui do meu Chrome para usar um outro browser. Deixa eu puxar ele para cá. portal.office.com. Pegou um espaço aqui. Então, antes de tudo, a gente vai logar e garantir que esse usuário do Nestor está certo. Deixa eu ver se eu lembro a senha que eu setei quando eu criei essa subscription aqui para todo mundo. Ok. Então, estou logando com a conta do Nestor. Conta do Nestor, a princípio, aqui está tudo ok. Ok. É a primeira vez que eu estou logando com essa conta. Vou abrir o Outlook aqui, que é geralmente o que a gente pode utilizar para fazer uma validação. Tá? Então, a conta dele está ativa, esperar ele conectar. Tem até um e-mail aqui da Paty Fernandes. Então tá tudo ok. Tem até aqui ó, uma reunião marcada para ele aqui. Tá? Então a conta dele está ok, está ativa. Como é que a gente vai fazer para sincronizar esse usuário? Então, primeiro ponto, eu vou copiar da maneira correta, porque eu não tinha copiado corretamente aqui o usuário dele. E é importante que eu pegue esse dado. Tá? Esse dado é o dado que ele tem que ser igual. Vou até abrir um notepad aqui dentro do meu servidor. E esse é o dado que a gente precisa. Nestor W. Eu vou criar, vocês vão ver, eu vou criar o usuário até com display name diferente, tá? Ele tá Nestor Walk. Tá? Eu vou criar ele de uma forma diferente aqui para vocês entenderem o processo. Então, vamos criar um Nestor. Vou chamar ele só de Nestor. Não vou colocar o sobrenome ali, nada. E esse campo, ele é importantíssimo, porque aqui precisa ser exatamente igual. Nestor W. Tá? Então, precisa ser exatamente igual para que isso funcione. Nestor W, notem que ele vai pegar esse campo completo, tá? Nestor W, @tftechcloud. Vou avançar, vou colocar aqui uma senha para ele, que vai ser uma senha diferente da senha que eu estou usando. Bem menor até por padrão de segurança aqui, que pode ser 8 dígitos, 8 caracteres. Criei o meu usuário Nestor. Então está aqui o Nestor. Pontos que são importantes, tá? Da maneira que está aqui. Se eu fizer o processo de sync, ele vai funcionar? Vai. Mas se você não tem ferramenta de e-mail interna configurado, nada, é importante que você use esse campo aqui do e-mail, por exemplo. Tá? Eu não vou usar nada dessa vez, eu vou fazer primeiro o primeiro sync sem nada. Mas eu poderia usar esse campo e eu poderia utilizar o campo de atributo. Deixa eu ver se está habilitado aqui. Vou clicar aqui em Advanced para eu enxergar todos os atributos. O segundo campo que seria importante eu configurar para ele, aqui no Attribute Editor, seria o Proxy. Proxy Address, tá? Colocar o endereço de SMTP. No segundo usuário eu vou fazer dessa forma. E aqui, o User Principal Name. Esse campo é o campo que manda, tá? Aqui tem que estar exatamente ao que a gente tem aqui. Certo? O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente vai precisar fazer o download do Azure AD Connect e instalar o Azure AD Connect, ok? Então, eu vou abrir aqui o Edge e eu vou fazer download. Eu estou falando do Azure AD Connect, é Entra Connect, mas o nome da ferramenta ainda neste momento não mudou, tá? Aqui no Google que é mais fácil, download, Entra Connect. Vocês vão ver que o nome ainda está igual, ó. Install Entra Connect, ok? Vou clicar aqui para fazer o download no Download Center e olha lá, Azure AD Connect V2, tá? Então, só o display name do serviço mudou basicamente, tá? Terminando de baixar aqui. Eu vou fazer a instalação do Entra Connect de forma simples. Quem tem dúvidas do processo de Entra Connect, eu não vou entrar aqui nos detalhes de como é que funciona cada um dos formatos de replicação. Eu vou deixar um card no vídeo, tá? Tá aqui esse card aqui para vocês olharem.
Não é porque eu gravei, mas é a melhor aula de Azure AD Connect em português que vocês vão encontrar. Ali eu explico todos os detalhes, faço todos os mecanismos de sincronismo, troco o mecanismo de sincronismo, paro, starto de novo. Lá tem todos os detalhes. Se você quer se aprofundar sobre Entra ID / Azure AD Connect, vai nessa aula ali que eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa. Agora aqui eu vou fazer uma instalação básica, ok? Então, para começar, vou concordar nos termos, ok? E sempre usem o customizado, tá, pessoal? Não usem Express, porque o Express vai pular várias etapas importantes. Então, vou usar o customizado. Aqui eu não vou especificar nada, eu vou instalar todos os itens possíveis. Ele vai começar a instalar os componentes que são necessários, ele vai instalar um internal database de SQL, né, porque ele precisa de uma base interna. Se por acaso você tiver um servidor de SQL Server no seu ambiente, você pode apontar para uma das suas instâncias que já estão rodando, caso contrário, ele vai usar esse SQL Express aqui sem problema nenhum. Para cenários aí até 10 mil contas, ele vai sincronizar utilizando o Express de forma completamente satisfatória. Então, nesse ponto, você não tem nenhum tipo de custo. Guardar e carregar aqui os componentes. E aí um ponto que é sempre muito importante, que isso aqui gera muita dúvida para a galera, até quem já instalou a Azure AD Connect, tem que instalar algumas vezes para poder perder essa parte da dúvida. A gente vai precisar de 2 usuários. Tá? Isso é questão de prova, questão de exame de certificação Microsoft Azure. Primeiro ponto, 2 usuários são requeridos. O primeiro usuário, lado Azure, Global Administrator, ok? Segundo lado AD local. Você usa um usuário Enterprise Administrator, que ele vai criar um usuário responsável pelo serviço de sincronização. O usuário que vai ser criado não deve ter nenhum privilégio, apenas privilégios de leitura, ok? Então, 2 usuários que a gente vai precisar. Aqui ele vai perguntar o tipo de sincronismo que eu quero trabalhar. Eu vou trabalhar com Pass-Through Authentication, ou PTA. Pass-Through Authentication, sempre que o usuário for tentar autenticar, utilizando, por exemplo, o Entra ID ou o 365, ele vai mandar essa autenticação para o Active Directory local. O Active Directory local valida, devolve o token dizendo que está ok. E eu vou habilitar, embora a gente não vai usar o SSO, o Single Sign-On, que é para você reutilizar esse token de autenticação nos processos que forem necessários para esse usuário, vai diminuir a quantidade de prompts de autenticação que vão ser solicitados nas suas sessões. Então, vou utilizar o PTA, aqui a gente vai avançar. Olha o que eu falei, primeiro usuário, você precisa de um usuário Global Administrator. Vou mostrar aqui no meu Entra ID, esse usuário, eu já deixei esse usuário pronto, ele não pode ser o seu usuário, por exemplo, esse usuário que eu criei a minha conta, um usuário @Outlook, um usuário @Hotmail, ele tem que ser um usuário nativo do domínio. Então eu criei um usuário que eu chamei de Entra ID. Tá? Ele está aqui como Entra ID @TFTech Prime. Ele precisa ter uma role associada que é de Global Administrator. Então você associa a role de Global Administrator para esse usuário. Então eu vou copiar aqui o usuário, volto lá no meu server e aqui eu vou colocar o nome do usuário do lado do Azure AD. Vamos ver se eu lembro a senha dele aqui ainda. Vai validar aqui o processo de autenticação. Se a credencial estiver errada, ele vai já me rejeitar de cara, dizendo para que eu digite novamente. Então, esse é o primeiro usuário. Ele olhou para a minha estrutura de Active Directory e encontrou esse domínio. Ele está dizendo, é esse domínio que você quer sincronizar? Lá na nuvem você quer sincronizar com esse domínio aqui? Adiciona o domínio, exatamente. Segundo usuário, olha o que ele está dizendo, né? Que ele precisa de uma conta de Active Directory com permissão suficiente, né, para dar a periódica sincronização com o Azure AD. Você pode criar uma conta para você. Alternativamente, você pode prover uma conta já existente com as permissões requeridas. Tem algumas permissões especiais de leitura, principalmente. A primeira opção é recomendada, requer que você entre um Enterprise Admin. Qual que é a primeira opção? Passa um usuário com privilégio Enterprise Admin, que eu vou usar esse usuário para criar uma conta de sincronismo que não vai ter privilégios. Então, eu vou pegar o meu usuário aqui, que é administrador. Qual que é o meu domínio? TFTech Prime. Vou usar o NetBIOS, não precisa do .cloud, @admin.rafael. E aqui é a senha do meu usuário. Esse usuário é o usuário administrador do Active Directory local. Vou dar um OK. Ele vai validar as configurações. OK. Sigo aqui no Next. Os demais itens eu não vou passar
ponto a ponto, tá? O que ele está dizendo aqui? Que ele validou o meu domínio, né? Que os domínios deram match, ou seja, o domínio da nuvem está igual ao seu domínio local. Se você tivesse um domínio .tftec.local, ele ia dizer que não deu match, você podia seguir igual e depois você faz aquela troca de UPN lá que eu falei. Qual que é o atributo que ele vai usar, né, para poder setar nessa configuração de match? User Principal Name, que é o que a gente falou que tem que estar igual para que isso funcione. Aqui ele está perguntando se eu quero filtrar, sincronizar somente uma U, não vou sincronizar de forma completa. Aqui eu tenho o atributo que ele vai utilizar para justamente linkar esses usuários, entender que o usuário é um usuário único. Então, vou deixar ele padrão aqui com um atributo de e-mail. Aqui no filtro eu não vou filtrar ninguém. As options aqui não vou alterar nada, tá? O foco aqui não é o Entra Connect, e sim a gente fazer a configuração para que esse sincronismo funcione. Vou avançar. E agora ele vai fazer a validação dos meus usuários, tá? Então, ok, já fez a primeira parte. Ele já vai startar o sincronismo, tá? Então ele já vai startar. Notem que o usuário do Guilherme e do Rafael, eles não existem lá na minha estrutura local, tá? Eu não startei ainda porque eu quero vir aqui mostrar. Tanto se eu pegar no 365, ó, não tem o Guilherme, tem até o Rafael, mas esse é de mim aqui, tá? Mas não tem, por exemplo, o usuário do Gui. Deixa eu voltar aqui em Users, olha só, não tem o usuário do Gui. E todos os usuários são no on-premise sync, ok? Então deixa eu voltar aqui no servidor. E agora eu vou dar o Start, tá? Ele já vai fazer o sincronismo para nós. Agora eu vou dar o OK e ele vai rodar o serviço. Qual serviço? O serviço do Sync Service, né? Então, a partir do Sync Service é que ele vai começar a executar essa configuração. Vou aguardar até que ele finalize essa primeira parte aqui. Em seguida, ele já vai terminar essa configuração e ele vai começar a rodar o primeiro processo de sync para a gente. Então, vou aguardar até que ele finalize. Terminou então a parte de instalação do nosso Azure AD Connect. O nome Azure AD Connect ele não sai ainda, né, galera? Porque ele ainda está na ferramenta, então me desculpe de eu falar Azure AD Connect, Entra Connect. Aqui ele só está dando a mensagem que o sincronismo está ok, habilitar a lixeira do Windows Server. Nesse nosso momento aqui não é importante. Agora, vocês podem utilizar, devem utilizar aqui no iniciar a ferramenta do Synchronization Service. Ela vai ser o guia para nos mostrar o que ele replicou, se foi certo, se não foi. Então aqui, notem que eu tenho toda a replicação. Todo o processo de replicação são sempre 6 serviços, né? A primeira vez que ele está rodando, ele roda no formato full import, full synchronization e o export. 6 serviços, 3 do lado do Azure, 3 do lado local. Não vai trazer os dados do Azure do Entra ID, mas ele precisa validar os dados se estão ok. Então ele vai trazer sempre aqui todos os itens. Notem que ele adicionou 7 elementos. O que são esses elementos? Todas contas de usuário que ele vai sincronizando, tá? Todas as contas de usuário que ele vai fazendo o sincronismo e grupos que ele está fazendo também, ele vai trazendo, tá? Aqui seguindo, deixa eu fechar. Outra parte de synchronization, o export, 3 usuários adicionados, provavelmente os nossos 3 usuários, o meu usuário, o do Guilherme e o do Nestor. Usuário do Gui, aqui. Meu usuário, Rafael.Andrade, todos os atributos que ele está levando, e aqui o usuário do Nestor. Notem que no meu usuário no do Gui, ele tem alguns campos a mais aqui. No usuário do Nestor, ele tem uma quantidade um pouco menor de campos, porque são campos que ele já consegue buscar alguma coisa preenchida. Vamos lá para o nosso Entra ID. A gente já está aqui no Entra ID, o nosso usuário foco é o Nestor. Eu vou dar um refresh, vamos ver se ele já vai atualizar aqui. E olha lá o usuário do Nestor. Vocês estão vendo aqui? Esse campo aqui é importante. O Nestor, ele já está sincronizado. Olha aqui, galera. Sincronizado on-premise. Esse usuário aqui de baixo é o usuário de serviço que foi criado para rodar os processos de sincronismo. Voltando aqui, a gente tem o usuário do Gui, aqui também que foi sincronizado, que veio do ambiente on-premise, que já está aqui. E lá embaixo vai ter o meu usuário também, sincronizado. Tem 2 usuários do Rafael aqui, mas o usuário mais importante para nós nesse momento é este aqui, que vem do meu domínio TFTech Prime, ok? Que está aqui como sincronizado, o outro não está sincronizado. Certo? Ok, a gente conseguiu linkar aquele usuário. Olha que interessante. Vocês lembram como é que estava o nome do Nestor? O nome do Nestor, ele estava com o sobrenome, né? Eu até esqueci aqui exatamente qual que era o nome do Nestor, qual é que era o sobrenome do Nestor, tá? Mas era o Nestor
Nestor W, né? Deixa eu abrir aqui. Walk, tá? Tava aqui, ó. Walk, tá? Nestor Walk. Vocês viram que o display name dele ficou apenas Nestor? Por quê? Porque ele manteve o display name do meu ambiente local, tá? Do meu ambiente local. Por quê? Porque o ambiente local, ele sempre é mandatório. Então tá aqui o Nestor aqui com o display name dele local. O ambiente local é mandatório. Se eu voltar lá no meu Azure AD, por exemplo, e aqui no 365 a mesma coisa, tá? Deixa eu dar um refresh aqui no 365, na console de usuários do 365. Vamos pegar o Nestor. Olha lá, o Nestor já está alterado. E olha só o símbolozinho, ó. O símbolozinho aqui que eu tinha comentado para vocês. Esse símbolo aqui, ó, que significa usuário sincronizado. Esse símbolo aqui é o Cloud Only. Se eu for no usuário do Nestor, por exemplo, e tentar gerenciar alguma coisa, tentar alterar alguma coisa aqui, eu não vou conseguir, tá? Eu não consigo mais alterar esse usuário. Por quê? Porque as propriedades desse usuário, elas são alteradas, olha só, display name, last name, tá? Tudo alterado local. Então, local altera, vai replicar para a nuvem. Se eu for agora lá no meu ambiente on-premise, tá? Deixa eu pegar aqui os dados do Nestor novamente aqui, para eu corrigir o usuário dele. Vou lá no meu ambiente on-premise, vou pegar aqui o Nestor, vou colocar aqui como last name, ok, clicar com o botão direito aqui também, deixa eu dar um rename aqui no user, Nestor Walk, ok? Aqui ele já vai alterar tudo para mim, só não vou alterar o user logon name dele. Feito isso, eu posso vir aqui dentro do meu prompt. Deixa eu pegar o comando aqui para a gente forçar um sincronismo. Vou forçar uma sincronização. Agora eu vou rodar só um processo de delta, tá? Um start adsync sync cycle delta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar esse prompt e abrir de novo, que eu acho que eu já estava com esse prompt aberto. Abrir aqui de novo o PowerShell. Ok, como eu já estava com ele aberto antes de instalar o Azure AD Connect ou o Entra Connect, ele ainda não estava reconhecendo aqui a feature para ele executar. Notem que quando eu starto aqui, ele começou o processo novamente. Tá? Então, ele vai rodar esse processo todo de novo. Tá? Olha aqui um rename que ele deu. Vamos validar nesse rename o Nestor. Tá? Colocou o sobrenome ali, Walk. Ok? Então, somente isso que ele alterou. Agora, eu vou conectar aqui no meu serviço de nuvem, Connect MSOL Service, porque eu quero pegar o Immutable ID do usuário lá na nuvem, tá? Para mostrar. Lembra que no primeiro ponto, quando a gente pegou esse Immutable ID, ele não existia, né? Lá na nuvem ele estava em branco, porque ele não tinha nenhum tipo de sincronismo, então ele não tinha ainda o Immutable ID dele. Deixa eu pegar aqui o usuário do Nestor, para a gente ver. O Immutable ID dele estava em branco. Deixa eu tentar copiar para cá. Espera aí. Olha lá, já foi preenchido o Immutable ID. Tá? Então já tem ele preenchido. Agora esse segundo comando aqui é o comando que geralmente quando a gente tem que rodar quando a gente precisa rodar o hard match, a gente precisa coletar dos usuários. Esse segundo comando aqui, deixa eu copiar ele para cá, como eu estou colando direto no prompt, ele está reclamando às vezes. É um comando que ele vai buscar do AD local. Ó, tá dando um get user, o nome do usuário, selecionando o user principal, object ID, e ele está coletando o immutable ID, exportando ele e transformando aqui de base 64. Então, olha o immutable ID dele aqui. Deixa eu até minimizar aqui para mostrar melhor para vocês aqui, conseguir dar um zoom aqui. Olha só, o mesmo immutable ID do usuário da nuvem e do usuário local. Então, isso faz com que esse match funcione. Nesse caso, foi um processo de soft match, porque eu não tive nenhum tipo de problema, tá? Simplesmente ele funcionou aqui para mim por padrão com o soft match. Então, deixa eu testar a conta dele. A gente estava logado na conta do usuário, acho que eu abri ela aqui no... Aqui, olha lá, ele me pediu a credencial.
né? Por quê? Porque eu criei o usuário com uma credencial diferente. Vou até fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui no meu server e eu vou abrir aqui um bloco de notas. Deixa eu abrir aqui um bloco de notas. E eu vou colocar uma senha. Eu vou colocar essa senha aqui para ele, ó. Partiu nuvem, arroba 2023. 2024, né? Partiu nuvem, arroba 2024. Essa senha eu vou colocar para o usuário no AD local, tá? No AD local aqui no Nestor. Vou dar aqui um reset password. Vou dizer que ele não precisa trocar a senha. Ok, ok. Senha trocada. Agora a gente volta aqui na senha e eu vou colar ela. E aí ele vai tentar fazer o processo de autenticação. Ok, autenticou, né? Vocês viram que ele autenticou usando a senha que eu troquei no AD local, ou seja, os usuários passaram por o processo de soft match. Super, super simples, né? Muito, muito tranquilo. Como eu falei, depois no vídeo eu vou deixar um exemplo de script para executar isso em massa. Vocês viram que a gente sincronizou isso, mas a gente não precisou utilizar muitos campos, tá? O que, por exemplo, aqui no caso do Nestor, eu nem coloquei o campo de e-mail, ele é altamente recomendado. E aqui no atributo proxy address, se a gente for pegar aqui, deixa eu pegar aqui o proxy, meu servidor está um pouquinho lento aqui no refresh das telas. Aqui no proxy address está vazio, tá? Então não tenho proxy address e também não tenho o campo de e-mail. Agora eu vou pegar um outro usuário, vocês viram que funcionou ok, mas dependendo da sua estrutura, dependendo dos dados que você tem, se você já tem uma outra ferramenta de e-mail interna, é recomendado que a gente popule esses campos, tá? Tem documentações que vão pedir para você popular, tem documentações que não vão mostrar esses campos, mas geralmente no ambiente corporativo isso é interessante, tá? Vou pegar um outro usuário aqui, pegar o Li aqui, Li Gu, tá? Vou pegar esse usuário aqui. Então, vou criar o usuário do Li. Essa aqui é a conta dele, lembrando, esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem. Se eu pegar, vou mostrar aqui mais um ponto importante, tá? Aqui na questão dos e-mails de alias, sempre ele vai ter o sufixo Microsoft, tá, pessoal? Ele sempre vai ter esse sufixo. Mas o meu domínio primário, né, o alias que eu estou colocando é o TFTech Cloud. Então, você sempre tem que garantir que esse alias vai funcionar. Então, vamos lá para o nosso servidor, que agora eu vou criar esse usuário aqui. Deixa ele copiar aqui, usuário do Li G. Vou criar um novo usuário, o nome dele Li. Já vou criar aqui bonitinho, sobrenome Gu. Aqui deixa eu tirar só o sufixo, né? Ok. Vamos avançar. Vou colocar uma senha qualquer aqui. Ok. Agora eu vou fazer como se eu tivesse num local numa corporação que eu já estivesse utilizando esses campos aqui. Então já coloquei o campo de e-mail dele e aqui no Attribute Editor eu ia pegar pelo proxy address. Tá? Se você já usa esses campos, você tem que preencher dessa forma. SMTP, o endereço do meu usuário. E aqui eu vou clicar em Add. Ok. Então, duas alterações, proxy address e aqui eu coloquei o campo de e-mail dele. Deixa eu dar um aplicar aqui no General. Deixa eu dar um OK aqui antes. OK. E aqui está com o campo de e-mail. Agora, eu vou forçar um sincronismo. Tá? Vou pedir para ele sincronizar aqui de novo. Antes dele sincronizar, vamos pegar o usuário aqui dele para a gente olhar o atributo, o Immutable ID. Vou pegar aqui, Li Gu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o endereço de e-mail dele aqui está correto. O servidor está um pouco lento aqui na troca das telas.
Ok. Ah, é LG, né, pessoal? Eu coloquei GU. Por isso que ele não listou. LG. Ok, sem Immutable ID. Agora eu vou pedir para ele fazer o processo de sync. Deixa eu pegar o comando de sync aqui. Sync delta. Ok. Vai executar aqui o processo para a gente. Vamos ver aqui, está adicionando um usuário. O Ligu. E agora vamos só esperar ele concluir aqui. Ó, deu adicionar, deu update. Ok. E agora a gente já pode aguardar um pouquinho e validar se ele vai aparecer aqui como um usuário sincronizado. Olha só, aqui no 365 já apareceu, ó. Tá o usuário dele ali com o campinho sincronizado para o usuário LiG. Show? Então, feito isso, deixa eu olhar aqui até pela tela do Enter ID também. Cadê o Li? Tá aqui o Li, vamos dar um refresh, ver se ele já sincronizou. Ali já está sincronizado, ó, pessoal. Aqui o usuário do Li. Ok. Então, processo de soft match funcionando perfeitamente. Por que é importante o proxy address, tá? Que eu falei que funcionou sem proxy address, mas eu acho sempre muito importante utilizar. Aqui no Enter ID, por exemplo, vou pegar o usuário do Li, aqui em propriedades, a gente pode validar que eu tenho o campo aqui, né, proxy address. Então ele existe aqui. E esse campo ele já cria. Olha só os dois itens que ele vai adicionar aqui para a gente. Os nossos dois endereços de SMTP. O padrão da Microsoft sempre vai ser um Microsoft, aqui o meu alias com domínio customizado. Então a gente já consegue dar match nesses elementos também. A gente viu que mesmo lá no usuário do Nestor, que a gente não usou o endereço de proxy address, ele também está funcionando ok, tá? Mas é recomendado por documentações que a gente adicione esses dois itens. Então a forma é bastante simples da gente conseguir fazer esse sincronismo e vocês viram que funciona muito bem. Agora, eu vou tentar simular, tá, pessoal? Não sei se ele vai dar certo, mas eu queria conseguir fazer um processo de hard match. Então vamos tentar fazer isso. Eu tenho um usuário que eu tentei bagunçar bastante ele, tá? Que é, no caso aqui, essa usuária aqui, ó. Adele, essa usuária. O que eu fiz? Em outro momento eu já tinha sincronizado outro Azure AD Connect com ela, então podem ver que ela tem aqui o 2, certo? Eu vou olhar como é que está o Immutable ID dela. Vocês viram que os usuários de nuvem, eles estão sempre com o Immutable ID zerado. Tá? Então ele está vindo com esse usuário basicamente zerado. Vamos dar uma conferida aqui, eu quero ver se ela vai carregar o Immutable ID de outro sincronismo que ela tinha, para a gente tentar simular. Olha, ela está com um Immutable ID aqui. Estão vendo que ela tem um Immutable ID. Só que eu nem tenho o usuário dela no ambiente local. Então eu vou tentar criar um usuário para que a gente force esse sincronismo. E na teoria, né, eu gostaria que o soft match não funcionasse, tá? Porque daí dessa forma a gente iria conseguir validar esse processo. Vamos tentar. Vou criar aqui então um novo usuário. Guardar meu servidor aqui e responder. User. O nome dela é Adele. Ela tá lá como Adele Vence 2, tá? Adele Vence 2. Então vou colocar só Adele Vence. E aqui o PN dela, ok? Então vou avançar, ok. Vou colocar aqui uma senha para ela. É um usuário que já foi sincronizado em algum momento, ficou órfão do Immutable ID, mas ele é um usuário que ele está funcionando, tá? Vou até logar com ela aqui. Deixa eu pegar a conta da Adele. Deixa eu dar um sair, que eu vou logar com a conta dela aqui para a gente poder testar. Tirar aqui a conta do Nestor. Adele, arroba, tftechprime.cloud. Agora deixa eu ver se eu lembro a senha dela.
Acho que eu vou ter que resetar a senha dela. Na terceira tentativa foi. Então ela está com o usuário funcional. Tá? É um usuário que já veio de um outro processo de sincronismo, que já estava com algumas outras coisas, mas está ok. Né? Está recebendo e-mail, está tudo certo. Vocês viram que ela já tem o seu Immutable ID. Então, a gente criou aqui o da Adele. Deixa eu colocar a conta de e-mail, tftechprime.cloud. Deixa eu até copiar aqui, que eu vou popular já os campos. Ok. E aqui no Attributor ID, vamos pegar o Proxy Address. SMTP. Como eu falei, tá, pessoal? Não tenho certeza que esse processo vai fazer com que a gente tenha que usar o hard match, tá? Mas era um usuário que provavelmente ele vai ter o Immutable ID diferente do usuário, porque agora eu criei um usuário local e eu vou até pegar aqui e a gente vai validar o Immutable ID local dela. Deixa eu mudar aqui já para Adele V. E eu vou rodar o comando aqui. Agora a gente vai validar ele on-primes. Deixa eu copiar. Ok. Olha só o Immutable ID, tá? Aqui tá G, tal, aqui tá Z, WA. Então ele tem uma boa probabilidade de não conseguir fazer o soft match, tá? Então vou rodar agora aqui um sync de novo e tô torcendo para que ele não funcione, para que a gente consiga fazer isso aqui de forma manual. Como eu falei, isso aqui ele vai acontecer basicamente em 5% dos casos que você vai ter desse tipo de processo, tá? É um processo mínimo, tá? Contas que tem um problema de verdade. Tá? Então ele mostrou que adicionou um usuário, isso aqui ele está só dizendo que o ambiente local tem um usuário novo. Vamos ver se ele vai conseguir sincronizar. Olha aqui, ó, deu um export com erro, estão vendo? Ó, completo com erro. Tem um erro aqui. Vamos ver se é o da Adele. Vamos validar. Não, nem é o da Adele que ele está aqui. Está com o usuário do Lee. Tá? Então, na verdade, ele foi um update que ele deu, não foi erro. Ali eu cliquei no update. Deixa eu ver se ele vai me mostrar aqui, se ele vai mudar o erro. Mas ali foi só o update que ele está me mostrando. Aqui sim o da Adele, ó. Mostrou com erro, não cliquei ali no update. E o usuário da Adele é o que está dando problema. Tá? Então, é ela que está tendo problema para poder fazer o sincronismo. Vamos validar, vamos conferir lá dentro das nossas consoles se realmente ela ainda está um usuário cloud only. Por enquanto nada mudou, tá, pessoal? Vocês estão vendo ali, ó. Por enquanto nada mudou. Tá? Vocês viram que estava sendo bastante rápido esse processo. Aqui a Adele continua também sem sincronismo. Tá? Então, por enquanto nada mudou. Isso é bom para nós, que a gente consegue simular um hard match, tá? Então, por enquanto, tá tudo certo. Para garantir, eu vou dar um pause e vou esperar uns 5 minutinhos aqui para a gente ter certeza absoluta que ele não sincronizou, que é isso que eu quero que aconteça. Voltando, pessoal, aguardei 5 minutos só para a gente ter certeza 100%, né? Mas a gente já estava vendo que realmente ele não linkou os usuários. Tá aqui a Adele, até ela tá com o display name de Adele Vence 2, né? Eu tinha mudado isso, mas ela continua como um usuário não sincronizado. A conta de e-mail dela que eu estava utilizando aqui continua aberta, não pediu para eu fazer processo de login absolutamente nada. Então, a gente vai ter que fazer um processo, né, de hard match. O processo de hard match, ele, na verdade, vai coletar os pontos que a gente já fez aqui. Vou até lá para o nosso server, que é a gente conseguir coletar o Immutable ID do usuário local e setar ele para o usuário de nuvem. Então, aqui no que a gente já estava trabalhando, a gente já coletou o Immutable ID da Adele, no caso. Né? A gente viu que ela hoje está com um Immutable ID que é diferente. Né? Esse Immutable ID que ela tem aqui na nuvem é o que a gente não quer. A gente não quer usar esse Immutable ID. O que a gente quer utilizar é o Immutable ID que ela tem no ambiente on-primes, aqui. Então é isso que a gente precisa, copiar esse Immutable ID e setar ele aqui, tá?
Então a gente já tem esses comandos. O que eu vou fazer nesse caso? Esse caso é um caso bastante simples. Primeiramente eu vou copiar o immutable ID local, ou seja, esse aqui. Lembrando sempre, tá, pessoal? O comando tem que ser esse que eu passei, que ele já converte em base 64. Tá? Você precisa que ele faça essa conversão aqui. Então já passei essa primeira parte. E agora, ao invés de eu dar um get no usuário da Deli, eu vou dar um set. Tá? Set msol user. Então é esse comando que a gente vai utilizar aqui. O usuário da Deli, e eu vou copiar o immutable ID, vou dar um espacinho e vou copiar ele aqui. Então, set msol user principal name, ADLV, immutable ID, este cara aqui. E claro, tem que estar conectado no serviço de diretório, né? Então aqui a gente já está. Vamos pedir para ele rodar. E agora a gente vai conferir. Esse era o que ela tinha, e agora vamos ver se ele vai trocar esse immutable ID. Olha lá o immutable ID, pessoal. Tá com o immutable ID que a gente precisava mesmo. Tá? Deixa eu minimizar aqui para eu conseguir mostrar um pouco melhor para vocês. Aqui, immutable ID da nuvem. E aqui, immutable ID local. Match no immutable ID. O que a gente faz agora? Manda dar um sync novamente. Start adSync cycle, adSync sync cycle delta. E aí a gente confere lá no nosso Synchronization Service se ele vai conseguir agora linkar esses dois usuários, tá? Então vamos aguardar aqui até que ele execute. Está executando primeiro o processo aqui de delta, synchronization. O erro que ele acontece é no processo de export, tá? Então esse agora ele vai conseguir passar pelo processo de export. Se ele vai entender que esses usuários são os mesmos porque ele tem o mesmo immutable ID. Aqui aparentemente parece ter ido correto, tá? Ele deu um update aqui. Vamos ver se esse update é o da Deli. É o da Deli. Olha lá, ó, a Deli vence. O display name dela estava até com a Deli Vence 2. Vamos ver se ele já vai atualizar isso para a gente lá no portal. Ó. A Deli Vence 2 e não sincronizado. Agora a gente tem a Deli Vence e o usuário sincronizado. Então, galera, esse é o pior cenário que vocês podem pegar neste caso. Tá? Vocês viram que não é complexo. Né? É mais a questão de você conseguir trabalhar e remanejar em cima disso. Só para a gente confirmar aqui, deixa eu pegar lá a conta de e-mail dela agora e eu vou colocar aquela minha senha ali do Partiu Nuvem. Vou colocar essa mesma senha aqui e a gente vai fazer um processo de login novamente com a conta dela. Então, vou vir aqui na Deli Vence e vou pedir para que ele dê um reset na senha. E ok. Feito isso, deixa eu pegar aqui a janela de e-mail dela. Notem que ele já estava deslogando ali para mim. Inclusive, eu vou pedir para ela sair e vou entrar de novo para que eu logue com a senha nova. Ok. Deixa eu pedir para ela sair aqui no contexto geral. Vamos lá. Portal. Opa, faltou aqui. Portal.office.com. A Deli. Vou copiar a senha aqui do Partiu Nuvem. Ok. Usuário sincronizado, pessoal. Perfeito. Fiquei feliz que a gente conseguiu simular os dois itens, né? Deu um pouco de trabalho para eu bagunçar o usuário dela com aquele immutable ID, mas eu queria mostrar para vocês como que fica, quais são as características. Esses são processos teoricamente simples. É claro que aqui a gente está falando de 2, 3, 5 usuários, mas quando a gente pega um ambiente com 500 usuários, com 1000 usuários, 100 usuários que seja, a gente tem que rodar os scripts. Eu vou deixar os scripts na descrição do vídeo para vocês, scripts que podem acelerar, rodar um for each, para que você consiga fazer essa troca aí de uma forma mais automatizada. Primeiro coleta, joga para um CSV, faz um for each lendo o CSV e executando esse processo. Mas o processo é esse. Vocês viram que não tem muito mistério, que é super tranquilo, é só ele ser bem feito, bem executado, com os parâmetros corretos que vai dar tudo certo, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, coloca na descrição do vídeo o que você achou. Esse era um assunto que muita gente pedia, perguntava, até dentro da TF Tech Prime mesmo, muita gente questionava o que acontece quando eu já tenho o usuário criado. E geralmente gera muita dúvida. Muita gente acha que não tem o que fazer.
né? Tem gente que vai lá, deleta o usuário, exporta e-mail, recria o usuário, é um trabalho gigantesco. Não, tem essa solução, e essa solução ela não vem completamente descrita, né, no site da Microsoft, mas a Microsoft fala do processo de soft e de hard match que você pode utilizar no caso de já ter os usuários dentro do Entra ID. E o que eu digo para vocês, isso acontece muito no cenário real. Se você está trabalhando com 365 ou com Azure, em algum momento você vai pegar isso. E o mais legal, né, isso aqui não é Azure, basicamente, né, é identidade. Então serve tanto Azure 365, a identidade é exatamente a mesma. Então, deixa o like se você gostou do vídeo, comenta aqui o que você achou, quais os próximos conteúdos que você quer que eu traga. Inclusive, esse conteúdo de hoje, ele foi um conteúdo sugerido em outros comentários pelo pessoal que acompanha o nosso canal. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Grande abraço e hashtag Partiu Nuvem.